E aí galera, beleza? Saudações, sejam bem-vindos a mais uma live do canal. Aqui é o Polaco. Vamos fazer um voozinho hoje de aviação civil. Como vocês estão vendo, hoje o voo vai ser no... Já desembarcamos aqui, a nossa van trouxe a gente. Nós vamos voar o King Air 350 da Airfoil Labs no X-Plane 12. Essa aeronave está pronta, está abastecida. Nós vamos fazer o cheque pré-voo aqui, cheque externo da aeronave. E logo em seguida a gente vai prosseguir com o voo, né? Deixa eu ver se eu abro o chat aqui para conseguir ver alguma mensagem. Por incrível que pareça, tá demorado para abrir aqui, mas consegui abrir. Sejam bem-vindos todos. José Augusto, pô, obrigado, mano, pô, tá presente aí. Eu sei que tu é o cara do caminhão, né? O cara viaja pra caramba nos Mercedão, tirando as capas. Eu vou fazer transporte também, igual tu, mas vou fazer um transporte aéreo hoje aí. Vamos tirando as capas. Vamos lá. Preparando a aeronave para nosso cheque pré-voo aqui. Vamos retirar os calços também. Aqui temos extintor de segurança. Pô, uma honra ter a tua presença aí no canal, velho. Eu sei que a gente se desencontra às vezes, né, mano? Tu faz as tuas lives meio na madruga. Eu às vezes tento fazer na madruga também. Mas às vezes não dá, como hoje, não vai dar, vou ter que fazer uma live mais cedo. Deixar a porta da aeronave aberta. Que era pra ter aberto. Abriu. Vamos retirando os calços, beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais algo amarrando a aeronave aqui. Temos os cones, então... Vamos ver a entrada de ar do sistema de separador inercial. Tá livre, não tem nada. A entrada de ar aqui do sistema de ventilação do combustível aqui também, a princípio não está obstruído. Nosso Kingão 350, os tubos de pitot também não possuem obstrução. A pressão dos pneus está ok. Aqui nenhuma obstrução nessa entrada de ar também do sistema inercial. Aqui também não. Isso aqui abre, dá para olhar o motor aqui. Bem que nós não vamos ver nada no motor, né? Agora como é que eu fecho essa bagaça agora? É aqui embaixo. Aí eu abri o outro. Meu pai do céu. O que eu fiz aqui? Tenho que fechar isso aqui. A decolar é a hora que eu já fiz vários voos nesse avião, hein? Tá. Vamos lá. Cara, aqui talvez dê pra conferir o óleo aqui em cima, cara, do motor. Mas eu não tô lembrado aqui. Como é que eu faço? Eu tenho que subir. E tinha um esquema pra conferir o óleo aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não. Tô abrindo coisa que eu nem sei o que eu tô abrindo aqui. Aqui, ó. E tecnicamente a gente confere, ó, o óleo do motor da aeronave. Não sei se essa vareta tá mostrando direito, né? Mas é aqui que confere. Vamos lá. Vamos retirar esses cones aqui. Deixar a aeronave livre. Ver como é que eu faço aqui no Fly with Lua, macros. É nesse plugin aqui. Vamos retirar os cones. Isso aqui de passageiro também não precisa.
Aqui a gente tá com a área toda livre. Eu já vou passar para vocês a rota que nós vamos fazer aqui, vou mostrar. Beleza, deixa eu mostrar a rota aqui que nós vamos fazer. Deixa eu achar aqui. Vai ser na tela. Então, deixa eu abrir aqui. Por que que ele não tá em tela cheia aqui? Ah, tá. Aí fica assim, não dá nada. Então é o seguinte, galera. A gente tá em Belém, no aeroporto de Belém. Vamos decolar. Tem um NOTAM pedindo para decolar da pista 07 preferencialmente por conta de vento de cauda. Por conta desse NOTAM, eu vou fazer esse táxi via Hotel Alfa aqui, depois Alfa Charlie Delta até a cabeceira 07. Por conta desse NOTAM de vento, tá? Mas a gente, se não fosse esse NOTAM, a gente poderia decolar da própria 03 como já está programado aqui, né? Falar nisso, eu tenho que mandar esse plano de voo para Explain pra gente abrir nos aviônicos lá da aeronave. Então, o voo que a gente vai fazer vai ser esse aqui. Cadê o... Vai ser esse voo pelo FS Economy. Nossa aeronave está preparada, abastecida com 100%. Não precisaria, mas eu optei por deixá-la 100% abastecida. Esse vai ser o montante que a gente vai receber, né? Claro que com descontos aí de taxas de aeroportuárias e tudo mais, esse valor vai cair um pouquinho. E tem também a empresa que a gente trabalha, que é a Eagle Log, a FS Economy. E também vai uma porcentagem do que da receita do voo vai para a empresa. Então esse valor não vai ser totalmente como está aqui, mas é em torno de 6.600 e pouco. No final a gente vai dar uma olhada o que vai sobrar pra gente lá. Então vou prosseguindo com o voo aqui. Voltar pra cá. A gente fez os cheques. Aqui são os bagageiros da aeronave. Temos os bagageiros externos. E temos o bagageiro interno aqui também, com uma boa capacidade. O que diz na plaquinha aqui? A aeronave mal da palei, isso aqui. Tudo bem, tá ok. Todos os cheques já foram feitos, né? A gente vai entrar na aeronave, que não tem animação de subir a escada. Mas eu sei que tem uma animação aqui dentro da aeronave. Está um ESC. E aqui tem um meio de andar dentro da aeronave. Já é padrão da aeronave. Se fosse um vídeo eu ia editar de outra forma, né? Eu ia fazer a chegada na escada e fazer um corte. E prosseguiria daqui em diante. Mas como é live não tem como fazer. São as luzes de trás aqui, não vai ligar porque a bateria não tá ligada. Mas supondo que a gente subiu a escada, estamos prontos aí para fazer toda... Daríamos uma boa tarde pra galera aí, né? Pessoal todo embarcado, bagagem também tá tudo ok. A gente vem e se posiciona do nosso lado aqui. Só que tem um detalhe que eu esqueci. A gente tem que fechar aquela porta lá atrás para maior comodidade dos passageiros, né? Vamos lá. Eu ia fazer esse voo online, tá? Tanto pela VATSIM ou pela IVAL. Só que eu pesquisei aqui no IVAL WebEye e no VATSIM Radar. Não tem controle na região aqui. Não tem ninguém controlando nesse momento. E também não tem pilotos voando nessa área aqui. Apenas a aeronave jato comercial passando aí voando pra gringa aí. Então não adianta
Eu vou voar quieto, então se não tem ninguém para coordenar, eu prefiro nem coordenar. Vou offline então. Evitar ficar me estressando à toa. Preparando tudo aqui no cockpit. Nossa altitude de voo hoje vai ser nível de voo 220. Nós não vamos subir muito, porque não é muito longe. Ô, coisa que zoom junto. Atrapalha. Já vou deixar pré-configurado aqui. Depois eu dou uma checada na carta. As altitudes iniciais de saída. Ok, vamos solicitar. Como a gente tem a possibilidade, eu vou solicitar fonte externa. Fonte externa conectada. Acionar GPU acionado e bateria ligada. Cancelar esses callouts aqui. Verificar painel de avisos. Nós vamos precisar ligar os aviônicos para configurar nossa rota, né? Bateria foi ligada, Avionics Master. Se eu não ligar a Master, não vai ligar os aviônicos. Não sei se ele vai aceitar a rota, porque no FS Economy Belterra não tá como Sierra Whiskey Papa X-Ray, ele tá como SNEL, Sierra November Eco Lima. Deixa eu ver aqui na pasta como é que ficou salvo esse plano de voo. Output, Flight Plans. Sierra Bravo Bravo Eco, cadê? Sierra Bravo Bravo Eco. Sierra Bravo Bravo Eco. SWPX é exatamente, ele tá aceitando como SWPX. Papa X-Ray não aceitou. Vamos botar o call sign antigo de Belterra. Aceitou, vai ter que ser. O voo vai ser a G123 que eu uso para todo voo da Igolog. A gente executa. Departure. Já está configurado Departure na pista 3. Só que nós vamos mudar para a pista 7. O nosso perfil de saída. Vamos averiguar as cartas aqui. Vamos ver qual é o melhor perfil de saída. Porra, não está conectado. Agora é para estar conectado. Vamos ver se... mas não tá ainda não.
Ô, meu pai. Tem que dar BO sempre, né? Quando a gente precisa, hein? Pô, eu já aceitei isso aqui, velho. Ah, tá. Agora conectou. Vê a nossa saída de Belém aqui, ó. Pela pista 7. Dá uma olhada no meu... Trocar a cabeceira aqui. Pista 7. Vamos inserir Ilma 1 no Alfa. Vai ser a nossa saída. Ilma no Alfa. Da cabeceira 07. É essa mesmo. Nossa saída após 1.200 pés. A gente inicia uma curva à esquerda. Subindo para 6.000 pés. Para cima de 6.000 pés. Temos que passar. Nós subimos para 2.500. Na verdade seria para o fixo Bravo Eco no 01. Mas a gente não vai para Bravo Eco no 01. A gente vai para Bravo Eco no 07. Temos que passar acima de 6.000 pés. E aí a gente prossegue com os demais fixos aí. Um destino aqui inicialmente a Santarém. Belterra fica próximo de Santarém. Então a gente vai seguindo inicialmente rumo a Santarém, depois para Belterra. E uma Uno Alfa. Ok, sem transição configurado. Nossa altitude de transição aqui na área. Vamos averiguar aqui, ó. Na carta, nossa altitude de transição. 5.000 pés. Nossa transition altitude. O que seria transition altitude vai ser quando a gente vai tirar o ajuste altímetro da posição do ajuste do aeródromo local, o ajuste local para o ajuste standard. Deixa eu pegar qual é o altímetro que está agora em Belém. O ajuste altímetro está standard, está 10, 13. Por incrível que pareça, nós não vamos precisar mexer no altímetro. Nível de voo 220. Ok, destino não precisa. Fixo. Posso botar aqui Belterra. Vou traçar um círculo de 10 milhas. 5 milhas. Próximo de Belterra. Para que a gente tenha uma noção de distância. Nessas 5 milhas eu já vou chegar setado para pouso. E a gente só tem uma cabeceira para pousar, que é a 09. E decolar também, porque o outro lado é todo cheio de mato. Não tem condição de decolagem nem de pouso. Beleza, a gente já está dentro da aeronave. Deixa eu ver se a porta fechei. Ok, fonte externa, tudo ok. Vamos com a preparação. Fala, Fred, salve. Bem-vindo ao canal. Vamos fazer um voozinho hoje na região norte. Belém para Belterra. A gente faz voo aí. O canal é direcionado para tudo que envolve simulação de voo, né? Seja Segunda Guerra, aviação civil, aviação militar moderna no DCS World, asa rotativa. Vamos seguindo com as preparações de cabine. Vamos checar os alarmes. Ok, alarme de stall, alarme de overspeed e alarme de despressurização de cabine. Tudo ok funcionando. Luzes estão ok também. Nós vamos ligar nave lights, beacon lights. Vamos ligar os inversores. Inicialmente, deixa eu ver se eu lembro aqui, né? O start. Aqui em alto.
Essas bombas aqui no King Air C90, as Boost Pumps tem que estar ligada no acionamento. No King Air 350, salvo engano, não é necessário. Elas só são ligadas em caso de falha de bomba para transferir de um tanque para outro. Mas se alguém tiver... Fred, cara, deixa eu dar uma espiada aqui, que eu não lembro mais quanto é que eu paguei nessa aeronave na época, mas eu peguei ele na promoção. Vou dar uma espiada aqui rapidão, ver se eu consigo. De cabeça eu não me lembro, mas vou dar uma olhadinha aqui e ver se eu acho quanto que eu paguei nele na promoção. Ah, papá, tem que fazer login aqui. Tá. Já vou dar uma olhadinha já. Se eu não errar a senha, que eu sempre erro. Errei. Eita, nós. Ai, disse que eu não errei agora. Cara, esse avião é muito completo, Fred. Muito bom mesmo. Eu sei que tem uma galera que prefere o Flight Simulator do que o X-Plane, né? Esse é o X-Plane 12. Mas eu acredito que não tem um outro King Air mais completo pro X-Plane 12 do que o da Airfoil Labs. Muito completo, muito funcional. Sistema de falhas, tudo funciona nele. Se não tem um acabamento aqui, por exemplo, do painel, não é o acabamento mais lindo do mundo, mas também, assim, tem muita coisa bacana nele. Eu já vou ver se te passo, conseguir logar aqui, já vou te passar quanto foi pago nesse King Air aqui. Ah, papapá, deixa eu ver. Eu vejo aqui histórico de Crompa. Em download. Invoice order. Deixa eu ver que data foi isso aqui. 7 do quanto? 25. Foi 35 dólares. Deixa eu ver quanto é que é isso convertido para real hoje em dia. 35 dólares em reais. Se bem que o dólar não estava custando o que está hoje, né? Quando eu comprei ele custava menos, ele estava mais baixo. Mas convertendo para hoje daria o equivalente a 183 reais, mais ou menos. O valor que foi pago, né? Em valores atuais, né? Não sei caso, mas eu acho que até foi um pouco menos. Foi pela casa de 160 por aí na época. O dólar não estava o que está hoje, né? Beleza, a gente já começou os procedimentos, tá? Aqui agora, ok. Manete de passo de hélice à frente. A ventilação do combustível, como a gente está abaixo, estamos a quantos graus de temperatura? 30 graus, vou deixar ligada a ventilação de combustível. Esse pitot não precisa agora, esse tal warning também não, só depois de acionar. E vamos para o acionamento do motor direito. A gente inicia o motor. Aguarda aqui mais ou menos 12%. A gente libera a válvula de combustível aqui para low idle. Aguardamos ele acionar. Estamos com o freio. Sempre lembrar do freio estar acionado. Por algum motivo deu um BO. Ah, voltou para trás de novo, essa naba. Opa, tá configurado no... Não era para ter acontecido isso, mas infelizmente a gente configura controles, ó, com 50% aqui a gente corta o start. Corta o start e acompanha as temperaturas, né? RPM, prop aumentando, torque, temperatura do óleo subindo.
E o ITT também não excedeu, não estourou. Tá ok. 100% acionamento. Vamos resetar o gerador, deixar ligado. Não era para ter ido as duas manetes para frente, infelizmente foi. Essa manete tem que estar para trás. Vamos iniciar o acionamento do segundo motor esquerdo. Mesmo sistema, vai a 12% aqui de RPM. Joga para low idle. Acompanha a temperatura. ITT subindo, não pode extrapolar. Ok, parâmetros ok, torque subindo, prop subindo. Turbina 50% a gente corta o start. O motor já acionou. Chamamos o gerador esquerdo e resetamos ele. Beleza, a gente já tá com... Eu só liguei ele, os aviônicos seriam todos desligados, né? Pra poder ligar a aeronave. Mas como a gente tá com fonte externa, não teve a necessidade de desligar os aviônicos. Então agora sim, agora com todo o sistema ligado, a gente tira a fonte externa. Vamos aqui no menuzinho. Tira uma fonte externa. Vamos prosseguindo com os cheques aqui. Pitou, a gente deixa ligado. Install warning para não esquecer. Vamos lá, sistema. Tá calor, vamos ligar o ar condicionado, que funciona, por incrível que pareça, nessa aeronave. Vamos ligar as bleed air para que o avião, a aeronave pressurize, né? Senão ele não vai pressurizar. E aqui na X-Plane 12 tem a simulação de hipóxia, tá? Que é a falta de oxigênio. Então se tu não pressurizar a aeronave da forma correta, o piloto vai apagar e tu vai ter que começar o voo de novo, que já era o teu voo. Aí galera, prepare todo mundo. Aviso de cintos aqui, fasten seat back no smooth, tá tudo ok. Não precisamos ligar a luz de cabine, nem luzes aqui do cockpit também, tá bem claro. Agora eu vou desligar esse track que ele tá sensível demais, movimentando muito rápido a cabeça. Não era pra estar assim. Deixa eu desabilitar ele aqui pra parar de incomodar. Aqui o movimento no mouse fica mais fluido. Conferindo a nossa carta aqui de saída. Nós vamos subir inicialmente, vamos subir a 1.200 pés. 1.200 pés a gente inicia a curva à esquerda, subindo para 6.000 e daí subimos sem restrição para o nível 220. Ligar o sistema de pressurização de oxigênio. Vamos configurar a altitude de cabine. Como é 22.000 pés, a gente tem que configurar pelo menos 1.000 pés acima. Isso aprendi com os comandantes aí. Então você vai voar 22, configura para 23 para ter um pouco de conforto. Pitch trim e rudder boost ligado. E ao damper não precisa ligar agora, a gente pode ligar depois. Aqui nós estamos no modo VOR, nós temos que passar para o modo nave, para o piloto automático obedecer nosso comando depois, senão vai dar BO. Vou ver aqui, nave, não. Aqui, estamos no modo FMS. Agora tudo que está configurado no nosso FMS, a aeronave vai obedecer após a decolagem, né? Vamos conferir nossas lag. E aqui vamos tirar um zoom aqui. Vamos configurar também. Botar o VOR aqui de
de Santarém no 7 decimal 30. VOR de Santarém aqui, transponder padrão 2000, né? Ocival ou VATSIM aqui no Brasil. No 7 decimal 30. Pegou, captou o VOR de Belém já, tá bom? VOR de Belém. O transponder a gente deixa em standby por enquanto. Auto feather off. Ok, auto feather eu só vou ligar quando a gente tiver para ingressar na pista. Mais precisa low pitch, tá, beleza. A gente está pronto para iniciar o táxi. Lembrando que a gente não utiliza o freio, tá? Para taxiar a aeronave a gente usa o passo beta. Nós temos aqui nas aeronaves turbohélice, nós temos o passo idle. Puxa um pouco, ele entra em beta. Para trás do beta ele entra no reverso. Então, para você poupar os freios aí, não ter um desgaste nos freios, né, uma vida útil reduzida, você taxia usando o passo beta para frear a aeronave. Ok. Aqui nesse momento a gente já teria coordenado para o acionamento da aeronave e coordenaríamos com a torre agora para iniciar o táxi, né? Pedindo autorização. Como não tem torre, não tem nada, a gente vai no silêncio mesmo. Vou ver se eu boto uma musiquinha de fundo aí pra gente não ficar sem um sonzinho. Vocês me avisam aí se a música tá alta demais. Se estiver atrapalhando, eu regulo aqui. Tá errado essa configuração aqui. Ok, soltamos os freios. Vou recolher o flap que estava abaixado. Então vamos prosseguir com o táxi que a gente já programou, né? Pessoal, se puder me dar um feedback aí, como é que tá o som do microfone, o som do próprio X-Plane tá saindo aí, beleza? Se tiver ruim aí a gente configura. Ó, usando o passo beta a gente segura a aeronave no ponto de espera. Não tem ninguém no procedimento de pouso aqui. A gente coordenaria. E é o Lima Oscar Golf fazendo incursão de pista na cabeceira 03 com backtrack na 21. Quem puder, deixa um like aí para fortalecer o canal. Inscreve, quem gosta de aviação, simulação, né? A gente aceita sugestões também, fica à vontade para comentar aí, tanto no chat como depois nos comentários, né? Pode ser que a gente cometa erros aí, e toda ajuda é bem-vinda aí, correção de procedimentos, como já aconteceu. A gente sempre tem amigos aí que ajudam a corrigir falhas que a gente tem, né? Então, estamos aqui no aeroporto de Belém. Boa tarde, Carlos. Como tá, meu querido? Bem-vindo à live aí. Vou fazer um voozinho no X-Plane hoje. Pra quem quer ver de fora aí. O táxi tá um pouco rápido. Estamos no King Air 350. Esse voo vai ser pelo FS Economy. Estamos carregados com 6 passageiros VIP para a cidade de Belterra.
Cenário feito pelo Ash Scenery aí pro X-Plane 12. Vou voltar pra câmera interna aqui, porque na externa eu fico todo perdido. Não sou acostumado com câmera externa, não. Fala, Fúria! Porra, obrigado pela inscrição, Fúria. Seja bem-vindo. Galera toda que curte simulação de voo aí, seja asa rotativa, asa fixa, aviação civil, militar. A gente vai seguindo aí. Vamos parar no ponto de espera, usar o passo beta, né? Segurar a aeronave. A gente dá uma puxadinha aqui no freio, estacionamento. A gente faz preparações aí para decolagem, né? Vamos ligar aqui Auto Feather On. End Auto Ignition On também tem que estar, porque ele vai, caso apague o motor, ele faz uma tentativa automática, né? O sistema de religar o motor. Anti-ice não são necessários. Lembrando que aqui no King Air 350 o anti-ice também é responsável pelo sistema de separador inercial. E os separadores inerciais são os sistemas que estão dentro aqui das entradas de ar do motor, para que não deixe entrar detritos, né? Então quando a gente vai pousar em pista de terra, por exemplo, a gente tem que ligar o separador inercial para que não ingira detritos aqui e possa danificar ou até pegar fogo no motor. Então no caso de Belém não é necessário o separador inercial, mas quando a gente for para o pouso em Belterra, não posso esquecer de ligar o separador inercial. Em Belterra é pista de terra e vai ser extremamente necessário. Windshield anti-ice, isso aqui nós não estamos em condições de gelo hoje, não temos formações aqui que necessite o aquecimento do para-brisa, né? Salvo engano, se eu não estiver enganado. Eu vou no manual. Fala, LG. Pô, o LG tem um cenário top, velho. Top. O LG que chegou aí no chat, galera. Quem quiser conhecer o trabalho do LG, cara, sensacional o cenário que ele tem. Vale a pena. Pra quem gosta de X-Plane 12, né, cara? Eu não sei se o LG tá fazendo pra Flight Simulator também, não cheguei a conferir. Mas pra X-Plane eu sei que o cara tem um trabalho espetacular. Eu vou tanto no manual quanto no piloto automático, então, por conta de comodidade mesmo. Às vezes, pô, depois do voo, tu vai fazer um voo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei lá. Não é interessante ficar o tempo todo no manual, né? Mas, por exemplo, quando faz um voo de asa rotativa, vamos ligar aqui Strobe Light. Recognition Light talvez não precisasse, mas eu vou ligar de qualquer forma. Fica o Window Defog. Esses outros sistemas não são necessários. Vamos ligar o transponder, modo Charlie. Vamos ver, tá tudo configurado aqui. Mas assim, é só pra X-Plane, né? Pô, mas cara, é só pra X-Plane, mas assim, é foda o trabalho da LG. É foda, mano. Posso falar porque eu vi. Conheço uma galera que... O Borba também, porra, o cara tem um cenário de helicóptero aí do LG que é... Cenário de Angra, cara, lindo demais. Beleza, deixa eu tirar aqui. A gente teria coordenado já com a torre, né? Pedindo autorização para decolagem, o que não vai ser o caso, porque não tem controle aqui hoje. O que é uma coisa rara de acontecer, não ter controle no final de semana no Aival ou na VATSIM, né? Mas como eu ia acabar voando em silêncio mesmo por falta de controle, não tinha piloto voando na região também, eu vou fazer esse voo offline. Eu faço online também o LG. Eu faço pela Aival e pela VATSIM.
Hoje especialmente vai ser offline, porque eu não encontrei torre, nem ninguém voando na área aqui para mim poder coordenar. Fica mais bacana, né? Coordenar com os outros pilotos e tal, com o tráfego. Mas só por ventura disso mesmo. Mas se eu encontrar ou torre, ou né, o controle amazônico, se eu tiver aqui na região da Amazônia, ou tiver pilotos voando aqui na região para coordenar, eu prefiro voar online. Eu vou também na Varig virtual e na TAM virtual também. E aqui é pelo FS Economy da empresa Eagle-Log. Deixa eu mostrar a pintura aqui rapidinho. A pintura da nossa empresa aí que foi feita, né? Eagle-Log do comandante Kelton Reis. Acho que o LG conhece, né? Kelton Reis, temos junto aí o Luan, também comandante Luan, o Igor Phelps, que é mecânico de aeronaves. Temos... Nossa, é tanto nome, mano, que eu vou acabar esquecendo de gente. Mas temos aí o comandante Martins também, voou com a gente lá, o Scatamac, o comandante Bruno. Só o pessoal de peso aí, mano. Beleza, checamos aqui, tá tudo ok. Vamos fazer um pré-check de volta aqui rapidinho. Vamos ver, saudosa Eagle-Log, saudade de voar de Seneca. Ô Petrinho, para, né? Saudosa. Até parece que o Petrinho não voa. O Seneca mais voado na Eagle-Log é o Petrinho que voa. Ou mas é voado aquele Seneca, velho. Pera aí, vamos fazer o negócio direito aqui, que eu já tava fazendo lambança. Queimar antes de misturar a frente. Vamos acelerar para considerando as limitantes aí, né? Ah, pois é, o Petrinho, é o mais bonito aí, eu já não sei, né? Não acho o homem bonito, só acho a aeronave bonita. A aeronave eu posso dizer, o Cenecão tá top. Agora tem o Navajão, né? Beleza, soltamos o freio aqui. Vamos cuidando dos parâmetros aí pra não exceder o ITT. Eu demorei pra dar pedal, bicho. Não precisamos de flap aqui para decolagem também, porque o King tem muita potência e temos pista de sobra, né? Então, ok, positive rate, get up. A gente cuida o torque também para não exceder. Eu vou fazer essa saída inicial aqui na mão, mas após a curva ali, a subida para 6.000 pés ali, eu vou jogar no piloto automático. Aí eu vou para a primeira redução. Controlar o trim aqui. Tá na mão por enquanto, Fúria. Eu agradeço toda a presença de vocês aí no canal, pô. Muito obrigado. Só de estar interagindo aí já tá show de bola, né? Daqui a pouco eu boto um pouquinho aí na câmera de fora pra gente dar uma olhadinha, pra quem curte. Eu sinceramente não curto voar olhando de fora, nenhum simulador, não consigo. Assim, pra galera poder ver cenário, tá, tem um negócio que eu já tô vendo errado aqui. Essa água aqui tá esquisita, eu já sei até o que que é. Um momento, vamos. É o Damper 1, modo 9. Autopilot. Foi aqui não. Autopilot. Ok. Vamos dar um climb aqui. E vamos para nossa primeira redução aqui, 1.600 RPM.
Vamos jogar o ITT pra cima. Opa, cedi o torque, ó. Cada um é um limitante diferente. Se o ITT não subir, tem que controlar o torque. Vou botar RPM de subida. Conforme manual é 1600 pés. Ali mais ou menos. Pessoal, essa água tá estranha, já vou dizer pra vocês porque não é do X-Plane, cara. É essa porcaria desse plugin aqui, ó. Visual XT, ele é uma maravilha, cara, mas ele caga toda a água do X-Plane. Ó. E eu desabilito e ele habilita sozinho de novo. Não sei porquê. Mas nada, estamos voando certo, será? Ele não tá seguindo a... Ah, tá, por isso. Fazendo lambança. Ele não vai voar pra onde eu quero nunca, né? Não me lembrar desse detalhe. Fazendo lambança na live aí, mas é como diz o Faustão, programa ao vivo é isso mesmo, né? Beleza, land lights a gente já podia ter tirado, taxi light. Pegou o ignition light, eu vou deixar por enquanto. Tail fluid não precisava estar ligado, não sei porque tá ligado. A gente mantém o auto feather até o cruzeiro. Esse switch aqui, não sei nem se funciona. A nossa câmera está deslocada, eu não sei porquê. Vou ajustar aqui. A tu usa pro metar, eu vou... Foi uma boa dica, eu vou botar... Ver se eu ativo o weather dele aqui pra... Nossa, a princípio aqui a região parece não tá tão... Mas vamos aguardar de ver o que ele... X-Plane 12 tá bonito, né? Realmente o X-Plane ele não tem a beleza que muitos gostam que o Flight Simulator tem em termos de cenário, mas com o... Como é que é o nome? O meu pai, esqueci agora. O Mappen-Ansim. Mappen-Ansim que ele dá uma salvada boa, né? Pelo menos no que se refere à questão de voo visual, né? O Visual XP é muito bom, mas assim, tem algumas coisinhas que ele caga realmente. Para as luzes à noite também dá para tu configurar, deixar as luzes um pouco melhor. Vamos ver aí, nós já passamos 10 mil pés, não precisa de Recognition Light. Top Sync a gente pode ligar. Verificar a temperatura, já estamos com 9 graus de temperatura. 49 Fahrenheit. Ar condicionado aqui, vamos ver que temperatura que ele tá. Condicionado eu tô achando que tá quente. Cara, eu reativei, fiz uma atualização do King Air aqui da Airfoil Labs. Aí quando tu reativa, tu pede todos os presets das câmeras. Pô, perdi todos os presets da câmera. 80 Fahrenheit. Quanto é que é 80 Fahrenheit? 46 a 7 graus. Deve ser ali pela casa dos 20 graus. Deixa eu ver no Google aqui. 80 Fahrenheit. Dá 26 graus. 20, entre 26 e 27.
pode diminuir um pouco essa temperatura. 26, 27 ainda é quente para tripulação aqui. Já começou a descer, ó. Ar-condicionado é funcional também. Quando tiver uma galera voando pela região, apareço pelo local. Eu tenho a vaticinha aqui. Tô sempre voando Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, onde fiz novos cenários. Pô, show de bola, liguei. Combinar certinho, vou ter mais uma frequência maior de voos aí no X-Plane e horários e tal. Daí a gente consegue se organizar pra voar junto aí. Aí, como o Fúria tinha perguntado, por exemplo, quando a gente faz voo de helicóptero, Fúria, um ou outro helicóptero até tem piloto automático, mas no geral a gente faz o voo todo na mão, assim. Não costuma fazer piloto automático não. Ó, aqui a gente pode dar um gásinho no motor. O torque já caiu bastante, agora a gente já usa o ITT como limitante. Controla mais o ITT, que o torque agora tá de boa. Ah, mas por que será que o torque diminuiu agora? Imagino eu, se não estiver falando besteira, que como o ar vai ficando rarefeito, vai gerando menos resistência nas pás da hélice, né? Então a aeronave vai precisando de menos torque para conseguir manter a subida, a velocidade. Mas lá embaixo, como o ar é muito denso, né? A pressão é muito grande, então ele faz mais força e utiliza mais torque, né? Para conseguir subir. Pô, aqui no meu X-Plane tem cenário do LGI. Eu só não sei dizer qual exatamente foi lá que a Igolog usa, né? Eu não sei qual foi exatamente agora de cabeça os que ele fez, mas eu sei que ele fez vários aqui para o pessoal da Igolog aqui, pro X-Plane 12. Foi que Souri, Almeirinha eu me lembro que o LG fez também. Cara, só cenário fera. Quem puder, confere, depois entra no site do LG. A qualidade do cara é excepcional, mano. Qualidade de Flight Simulator, até melhor, né? Porque tem cenário do Flight Simulator que default é horrível. Mas assim, os que são bonitos no Flight Simulator bem feito, a qualidade praticamente a mesma dele pro X-Plane. A sensação que o avião ainda tá voando pro lado errado, velho. Tá voando pro lado errado. O que eu fiz de BO aqui, velho? Ô, meu pai, tem que dar errado, né? O cara voa sozinho e dá certo. Ele vai fazer uma live e dá errado. Não sei porque ele não tá obedecendo. Mesmo no modo FMS aqui, ele não tá querendo obedecer o que foi programado no FMS. Mas é erro meu. Alguma coisa eu fiz de BO aqui que ele não tá seguindo a rota. Vou fazer um Paranauê aqui que ele já vai seguir. Vou jogar no HDG aqui. Deixa eu dar uma conferida qual era o fixo que eu deveria estar chegando agora.
que ir pra Ilman. Ai, piloto automático, me ajuda, meu velho. Não ligar não vai, né? Mano, a gente deveria estar em Ilman já. Vamos ver se ele segue. Eu fiz alguma caca aí na hora de sair. E era pra rota tá aparecendo e por algum motivo não tá. Na moral, eu não sei o que ele resolveu fazer agora pra me ajudar. Vamos pro HDG de volta. Já sei o que eu fiz de lambança. Vamos direto pro outro. Olha, ele bugou, cara. Não tava aceitando o FMS. Dá pra acreditar nisso? Ainda bem que eu não tô online. Minha nossa. Vocês acreditam se eu disser pra vocês que eu esqueci de ligar o aplicativo do FSCom? Rapaz, pra variar, cara, eu não liguei o FSCom, mano. Ele nem colocou o combustível na aeronave. Ô, meu pai, TDAH tá forte. TDAH tá forte, meu. Agora ele reconheceu o combustível. Deixa eu ver aqui. Esse Redenção também. Almeirim, Redenção, o Caxambu. É, eu vou ter que pegar o GTN 750. Ele desarmou o HDG também. Jogar pra nave. Sabe que eu jogo pra nave, ele vai pra outro lado, né? Pra HD. Vou conferir a minha rota aqui, ver se tá correto. Ah, tá tudo certo. Simuk, Ilman. A gente já tá na altitude de cruzeiro. Deixa eu desligar o autoheader aqui. No cruzeiro a gente diminui para 1500 RPM. Conforme manual, né? Como a gente tá em altitude de cruzeiro, tentando resolver o BO que deu. Vou tentar tudo, dar um direct aqui. Eu não sei porquê. Eu meto um direct aqui, quando eu boto nave ele não vai. Ele vai curvar à esquerda. Ah não, agora foi, reconheceu. Oh, mas tá difícil. Mas tá bom, é bom que no ao vivo todo mundo vê que... Agora ele reconheceu a rota tinha apagado aqui, não sei porque não tinha aparecido mais. Ainda bem que é offline, né? Já fica de exemplo para prestar atenção na próxima.
Outro detalhe que eu achei curioso foi que eu apertei no... Eu abri o aplicativo do FS Econ. Cara, ele não tá... Tá indo por quê, velho? Sinceramente, mano, eu não tô entendendo o que que tá rolando aqui. Modo 9, FMS. Em vez de ir pro fixo, ele tá... começa a girar. Perdeu algum BO na configuração. Tá fazendo Campina Madrid. Cara, o tempo de voo, o furo era pra ser 1h30 mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Eu tava estimando 1h20 de voo, mas agora vai aumentar um pouquinho por causa desses BO aqui. Vou ter que ir no modo Red mesmo, cara, porque ele tá, ó, ele tá seguindo a proa totalmente contrária. Sinceramente, não sei o que tá acontecendo aqui. É a primeira vez que me acontece isso aqui. Todos esses anos nessa indústria vital. Por algum motivo o modo nave não tá querendo ir pra... Tá tudo configurado. Fixo selecionado. Tá no modo FMS. Já foi dado DCT. Não tem porquê. Tava no modo nave, só que o modo nave ele tá voando pro lado contrário. Mas tudo bem, não tem problema. Ainda o modo Red tá funcionando, a gente vai fazer esse pouso igual. Temos combustível. Não estamos online, o que é o mais importante, senão para explicar isso aí pro controle ia dar um BOzão. Será que no norte é assim mesmo, cara? Essa altitude aqui é o que? Fumaça, nuvem? Não tinha percebido isso aqui. Oscar Golf, pintura clássica aí dos anos 90, 80. Petrin também pinta aeronave aí, Petrin manja. Faz umas pinturas top, DCS, X-Plane. Deixa eu ajustar essa rota aqui que a gente tá bem fora. Dar uma olhada aqui que ele tá me dando de resto de tempo de voo estimado para Top of Descend, 1h ainda estimado, e 1h20 estimado direto para o aeroporto de Belterra. Belterra também foi um parceiro que fez aí, agora não me lembro quem foi. Foi um dos Guilherme também. Não sei se foi o LG ou o outro Guilherme. Guilherme Pereira também faz cenário. Eu sei que tem uma galera boa aí nesse esquema de cenário aí. Galera que manja. São tudo parceiro aí. Não gostaria de ir no modo HDG, mas vai ter que ser. Bugou aqui o modo nave que não tem jeito. Se eu meter o modo nave, ele faz uma volta para trás e vai pro outro lado. Vou ter que revisar a configuração dele. Eu atualizei ele recentemente, faz umas 2 semanas e não tinha mais voado. Não testei nada também, poderia ter testado. Vamos fazer o seguinte, vamos configurar o nosso nave 2 aqui
VOR de Santarém no 2 decimal 30. No 2 decimal 30. Ainda estamos longe da estação, não tá pegando. O amarelinho tá pegando o VOR de Belém por enquanto. E o verde vai pegar o de Santarém quando chegar uma certa quantidade de milha ali, eu não sei se é 100 milha, por aí ele já capta o VOR. Vamos deixar em stand-by. Nossa, só mais 4 horinhas. Campinas, Madrid, tá no 330, né, o Petrinho? Petrinha, eu vou 330. Logo eu vou trazer também conteúdo além da aviação geral. Vamos trazer. Oh, não era esse câmera, nem essa. Isso mudou as câmeras aqui. Eu pretendo trazer também pro canal aí voo no Zibo 737, no Airbus, né? O A320 também, que eu vou na TAM. Agora foi lançado o Fokker 100 também, em breve vou trazer conteúdo do Fokker 100. Tava esperando um Fokker 100 pro X-Plane, mas ninguém desenvolve. Então, já que saiu pro Flight Simulator, vamos trazer um conteúdo de Fokker 100 também. Aeronave clássica aí. Galera, vamos ter que ir no HDG, não vai ter jeito. Deu algum BOzão no modo nave, mas ainda bem que o modo HDG tá funcionando. Poderia até voar na mão, né, o Fúria. Ah, tem o ATR-72 também. Vou trazer o ATR também. Bem lembrado aí, boa dica. Fazer conteúdo do ATR. Eu tenho ele também. Vou dando uma estudada nele pra fazer uns voozinhos decentes, né? Não vamos dizer assim, não fazer muita lambança. Mas breve vai vir aí. Vai ser misto, né? Tanto conteúdo de X-Plane quanto Flight Simulator, porque eu gosto dos dois simuladores. Cada um tem algo de bom para oferecer. Infelizmente a aerodinâmica do Flight Simulator ainda não é tão boa quanto a do X-Plane, mas em contrapartida o terreno do X-Plane também não dá aquela experiência visual para quem quer fazer voo VFR, né? O Flight Simulator traz, então acaba que um complementa algo que o outro não complementa. Agora, se for para falar em termos de realismo, eu acho, né? Parte de aerodinâmica, dinâmica de voo, turbulência e tudo mais, o X-Plane é disparado, né? Até inclusive a parte do METAR aí. Por enquanto não estou conseguindo voar o ATR no manual, tanto no King Air e no ATR, só no piloto automático. Dependendo também a distância, né, cara, fica até inviável tu voar no manual, fica ruim, né? Muito tempo assim de voo no manual é complicado. Aqui, por exemplo, né, eu poderia voar no manual o voo inteiro. Mas daí tem a questão que eu fico em off, né, pela parte de trás da transmissão aqui, a gente vai configurando várias coisas. Então a sonorização que eu botei no canal aqui, eu tenho que, já acabou a playlist que estava tocando, eu tenho que trocar. Vou botar uma outra aqui, a playlist do Steel Wings. A descrição do canal aí, do vídeo, vai ter as playlists aí, pra quem quiser ver depois, de um amigo aí, o Simula Songs. Tem o arroba do canal aí. São músicas sem direito autoral, né? Pra poder
colocar no YouTube. O YouTube é complicado, né? Então aqui eu fico acompanhando alguns parâmetros por trás da transmissão, né? Que nem eu fico conferindo a rota aqui, vendo se tem alguma formação de tempestade, algo na frente que pode influenciar o voo. Conferindo o METAR do aeroporto de destino, se bem que Belterra não tem sistema de METAR lá, mas dá para conferir o METAR de Santarém, que é bem próximo ali, em torno de menos de 20 milhas de distância. Então dá para ter uma noção de como está a região pelo METAR de Santarém. Claro que muda muita coisa, pode ter uma nuvem carregada em cima de Santarém e Belterra tá limpo, e vice-versa. Vamos checar os parâmetros, ITT, dá para dar um gásinho aqui. Lembrando, eu não posso esquecer de ligar o separador inercial aqui do anti-ice na hora de pousar lá. Claro que é um simulador, talvez não vai, já estamos com 7 graus. Talvez não vai danificar os motores e tal, né, no pouso ali, né, no cenário. Talvez não tenha detrito para voar, mas como a gente está tentando simular o voo real, né, como seria, a gente vai fazer certinho. Verificar a pressurização nossa aqui. Tá mais ou menos 3.500 pés dentro da cabine. Pressurização. Nós estamos a 22 mil pés, mas a cabine está pressurizada dentro para 6.500 pés. Não era os planos voar no modo HDG, né? Mas vai ter que ser. E o cenário de Belterra tá bonito, tá? Não sei se não foi o LG que fez ou o Guilherme Pereira, um dos dois, mas também caprichou. Hoje em dia o cenário de Belterra lá, o aeroporto de Belterra, acredito que nem existe mais. É uma pista abandonada. Acho que foi consumida pelo mato lá, talvez nem tá mais em uso. Mas aqui a galera reproduziu bem ela enquanto estava funcionando. Então a Igolog ela tem uma base em Belterra. Independente de na vida real não existir mais, a gente necessitaria dessa base ali para operar, né? É uma base operacional da empresa. Então, gentilmente aí, o pessoal fez o cenário. Assim como o próprio LG, né? Cara, quem entra no site do LG e olha o cenário, cara, fica impressionado, cara. Eu não vi algo da mesma qualidade para X-Plane. Nem, olha, talvez um ou outro cenário gringo exista. Mas pelo menos não achei para X-Plane 12 a qualidade de cenário que ele faz. É muito detalhado, muito detalhe. É bem reproduzido. Que doideira é essa, louco? Beleza, a gente tá ajustado com a rota. Vamos aumentar um pouquinho esse range aqui. Ver se aparece o nosso top of descend aqui. Por enquanto ainda não. Tem uma aeronave que eu sou louco pra ver ela em algum simulador. O MU-2B da Mitsubishi Turbo Hélice. Você conhece? Tenho ele. Ah, cara, eu vou fazer especialmente pra ti, vou fazer voo de Mitsubishi então. Eu não tenho ele no Flight Simulator, não sei se já tem Mitsubishi pro Flight Simulator, mas eu tenho ele no X-Plane.
Ah, tem já pro Flight Simulator, Petrinho. O do Flight Simulator é o Marquise ou é o Solitaire? Eu tenho o Marquise no X-Plane, né? Mas eu vou atrás do Mitsubishi pro Flight Simulator também. Mas o que fizeram pro X-Plane aqui também tá excepcional, cara. Muito bom essa aeronave. Lindo, lindo, lindo. Petrinho, acho, né? Que fez uma pintura também pro Mitsubishi. Eu tenho um Mitsubishi comprado, um MU-2B60 Marquise, comprado no FS Economy, que ele tá baseado na cidade de Criciúma. Tá lá, estacionadinho e tal. Vou fazer uma decolagem de lá. E ô Fúria, sugere uma rota aí pra fazer com o Mitsubishi partindo de Criciúma aí. Porque é só a partida, né? Depois o céu é o limite, né? Vou fazer especialmente pra ti que gosta dessa aeronave. Eu gosto também, cara. Eu não era assim, não conhecia muito o Mitsubishi. Mas um cara que me influenciou bastante no Mitsubishi foi o comandante Bruno. Comandante Bruno Nascimento aí de Vitória, Espírito Santo. Ele já foi piloto de 737 na Webjet, piloto de ATR na extinta Voa e Pesa aí. Cara, um cara de gente finíssima, cara. Cara, muito resenha também. Igual o Kelto Reis, o comandante Martins, o Luan. E os mecânicos também, né, cara? Pô, galera da manutenção, o Igor Feltz, ali do Costa Esmeralda. Tem o mecânico do velho da van lá. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Me fugiu, ele vai ficar louco comigo. Caralho, esqueci o nome dele. Me fugiu, cara. Não é que eu esqueci, é que deu um branco agora. Deixa eu ver o nome dele rapidinho aqui, ó. Cara, é um outro cara sensacional também, cara. Só galera boa que a gente encontra aí na simulação, cara. E hoje em dia, com essa dinâmica de simulação que, pô, tá todo mundo simulando, piloto real, piloto, então tem muito comandante, cara, que não é pau no cu, cara, igual antigamente, cara. Os caras são gente boa, são resenha, te ajudam, te dão dica, pô. É o Felipe, cara, mecânico, o Felipe, ele é mecânico dos aviões do velho da van lá em Navegantes lá. Cara, ele, o Igor Feltz. Cara, sensacional. O Petrinho logo vai ser mecânico de aeronave também. O Petrinho tá fazendo manutenção aí. Eu fiz o básico de manutenção também, mas ainda falta correr atrás. Não posso esquecer também do Sabino, né? Sabino, que hoje é do Arpia. Ele era do Esquadrão Poker. Cara, outro cara sensacional. Ensina tudo que for preciso, cara. O que tu precisar de DCS World, ele tem paciência, cara. O cara te dá dica, ou X-Plane, aonde for. E o comandante Scatamac, né? Pô, Scatamac voa na Embraer. Outro cara sem palavra também, cara. Só fera. Beleza, eu vou fazer um Criciúma Florianópolis com o Marquise. Hoje eu não vou conseguir fazer esse voo, mas eu vou programar para amanhã. Fazer esse voo amanhã, domingão. Se tu não puder aparecer amanhã, sem problema, depois tu vem, curte aí a live. Eu vou programar amanhã esse voozinho de Marquise aí, Criciúma Floripa. E tem o cenário, inclusive tem o cenário de Criciúma, né, X-Plane 12 instalado, e tem o cenário de Floripa também do AX Scenery, que também tá bacana demais. Deixa eu ver se a gente tá, distância a gente tá do nosso top of descend aqui. Ainda estamos longe ainda. Ver se a gente tá pegando vento de proa aqui, vamos ver como é que tá a situação. Deixa eu lembrar onde é que troca aqui. Aqui. Pô, estamos pegando 43 nó de proa, cara. Por isso que estamos cagados. Nossa indicada 214, vamos ver como é que tá a nossa True Airspeed aqui. Mas estamos voando a 300 nós de True Airspeed, até que não tá tão ruim para quem tá pegando 43 nós de
proa aí, mais ou menos através. Ah, o Felipe da Van, né, o Petrinho? Pô, cara sensacional, cara. Gente boa, voa DCS também, voa X-Plane. Tem a aeronave no FS Economy também. Aqui nós não vamos ver nada. Até ia botar na câmera de fora, mas acho que vai estar difícil de ver alguma coisa. E tem uma cobertura de nuvem. Aqui infelizmente o mapa Enhancement ele tem umas falhazinhas que é além dele colocar as imagens de satélite, né, que não tem power padrão no X-Plane, ele acaba colocando em alguns pontos, não todos, mas em alguns pequenos pontos ele acaba pegando as imagens das nuvens. Pra mim não é algo que atrapalhe tanto não, é mais em região de mata que isso acontece. Como é que é? Eu botei uma música a rodar e a música não tá saindo. Eu esqueci de aumentar o volume da música. Eu sou burro, dá zero pra ele. Ah, eu imagino ele, Gui. Deve ser foda mesmo, mano. Os caras tem que dar uma atualizada no Word. Imagina, você vai fazer um cenário aqui, pô, às vezes bobear, fica um aeroporto bem na área onde ele pegou a nuvem, né? Bem que assim, eu posso dizer, né, pra quem não tá habituado com o X-Plane, não tá acostumado, essas nuvens eu encontro mais em alguns determinados pontos aqui na região amazônica. Um ou outro ponto aí pro centro do Brasil, onde é mais rural, assim, mas é mais raro, assim, quanto mais pro centro. Então não é uma coisa que pega o cenário todo do X-Plane. Às vezes alguém pode se espantar e pensar, pô, eu vou voar com o X-Plane com uma penhance, com esse monte de nuvem aí feio e tal. Não, isso é alguns pontos determinados, não é no país todo, não. Vamos ver o nosso estimado aqui. Estimado para o nosso top of descend, 42 minutos ainda e 1 hora para chegada em Belterra. Essa brincadeira do nave aí, pô, se não fosse isso a gente já tava chegando. Aqui caso pode, já tive falha, tá, de bomba de combustível aqui, onde começou a descer o combustível de uma e o outro ficou travado. Aí você tem que fazer um procedimento de ligar a bomba do lado que travou, que é a bomba auxiliar, e jogar pro lado que você quer que compense para ele puxar o combustível, né? Então tem alguns procedimentos aqui que é um pouquinho diferente do King Air C90.
mas não é tão diferente assim. A diferença é que o C90 ele tem as boost pumps que tem que ficar ligado o voo todo, né? Desde o acionamento, o voo todo. Beleza, a gente já tá em rota. Vamos passar Panucci, é isso? Panucci. Que aqui não dá pra se basear também, porque os lags já ficaram tudo zoado. Ah tá, mas esse fixo não foi adicionado, ele tá ali, mas não foi adicionado na rota. Por isso que ele não aparece. Tô voando a 22 mil pés, porque nós estamos voando em relação ao mapa do Brasil, nós estamos voando da direita para a esquerda, na direção, né, de leste para oeste. Então, salvo engano, se eu posso estar errado, vocês podem me corrigir. De leste para oeste, as rotas IFR são pares, né? Agora, de oeste para leste são ímpares. Ah, não, acho que eu tô falando errado. Da direita para a esquerda. Agora me deu um branco. Caraca, eu tento explicar, fica pior. Deixa eu lembrar. De leste para oeste par, de oeste para leste é ímpar. Tá certo, é isso. É a divisão para não haver colisão, né? Mas me corrijam aí se eu estiver errado, posso estar falando bobagem. Essa nuvem é o mais ali na área próxima de Salvador e Amazonas mesmo. Tá atrapalhando no caso para fazer o cenário. Verificando os parâmetros aqui: torque, TT, temperaturas, RPM, parâmetros normais, tudo ok. Temperatura já baixou bastante, de 80 para menos de 70, eu acho. 65 Fahrenheit, mais ou menos. Deve dar de 20 graus a um pouco menos, é mais fresquinho pra galera. Gear extensão, máximo em nós, 184 nós. 166 no ground para retrair. Gear, né? Não é ground, gear. 184 é a velocidade máxima de extensão dos flaps. Não, do gear. Flap approach, podemos baixar com 202 nós no máximo. Pull down flap com no máximo 158 nós. Manobras no máximo 184 nós. Daqui a pouco estaremos chegando aí no pouso, mais 35 minutos pro top of descend, 55 pro pouso. Isso é o computador que está calculando, né? Pode ser que na descida, durante a descida a gente acelere um pouco, né? A gente não desça tão devagar, então pode diminuir um pouquinho esse tempo aqui. O que deu aqui? Desarmou alguma coisa aqui? HDG alto. Vamos ver a pressurização, tá ok ainda? Tá ok.
RCG. Desliguei um gerador sem querer. Esse que tava a Master Caution me avisando. Tá, beleza, já consertando. Galera aí tudo distraído. TV pra assistir. A mesinha não sai. Mesinha, vamos fazer o rango aí, galerinha. Guarda aqui, beleza, saiu. Pode olhar aeronave muito bem construída. Vamos deixar a galera em paz aí, que sabe como é que é, né? Patrãozada é tudo chato. Não gosto de ser interrompido. ...94 milhas para Simulk ainda. Mas 94 milhas Simulk. Simulk eu já passei, mano. Tô maluco. Cento e 8 milhas. Doideira. Então, é verdade, cara. Porra, esqueci. Ó, ativou o track sozinho. Onde que o simulador dá umas bloqueadas, velho? Tava desativado. Verdade, esqueci que tem fone, cara. Aqui, ó. Tem a simulação de fone agora, de headset. Não é headset, eu acho que no avião é fone mesmo que fala, né? É, reduz o ruído. Porra, nem lembrava mais disso aí. Obrigado por lembrar o LG. Ai, melhora bastante o ruído, né? Até na câmera de fora, se não me engano, ele melhora.
Depois na hora do pouso, aí quando a gente estiver entrando na final, eu tiro pra galera que gosta de ouvir o barulhinho do motor, né? O reverso funcionando. Ó, aqui tá o nosso top of descent, ó, calculado pelo FMS da aeronave. Esse é o ponto da nossa descida inicial. Ah, mas eu não vou me basear por carta, porque Belterra, se eu não me engano, não tem carta. Ah, nem de aproximação, nem de saída, né? Salvo engano, posso estar enganado. Mas vamos ver aqui, ó. Não vai ter com o... Deixa eu ver aqui. Ah, não tem carta em Belterra. A operação é totalmente visual. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a aproximação visual. Deixa eu me basear aqui qual fixo. Vou fazer uma aproximação pelo lado esquerdo. Prosseguir até o fixo de Vumex, que é a próxima de Belterra. Aí de Belterra eu sigo com a proa do rio, descendo. Vou ver a altitude de Belterra lá. O altímetro em Belterra é 1.0 no 1, NH. E a altitude do aeródromo, 538 pés. Tem algumas elevações pequenas próximas, que não oferecem risco. Quem puder deixar um likezinho aí na live, fico muito grato e ajuda a divulgar o canal. Às vezes você não tá afim de se inscrever, não... mas gostei do vídeo, gostei da live, tá bacana e tal. Não custa nada também, aquela forcinha. A gente vai trazendo mais conteúdo, hein? A meta é trazer bastante conteúdo pro canal direcionado a toda a galera de simulação de voo, incluindo DCS World, IL2, X-Plane 12 mais recentemente, e Flight Simulator 2024. Eu não tenho Flight Simulator 2020 e tenho X-Plane 11 e X-Plane 10, mas eu já não voo mais eles, né? Então a gente vai sempre atualizando, né, as plataformas. E tem a série IL2 Turmovic também, a série da Segunda Guerra Mundial. Tem já algum conteúdo no canal de IL2 Turmovic. E o recém-lançado IL2 Coreia também. Não é muito interessante, particularmente para mim, a Guerra da Coreia. Eu já prefiro mais a do Vietnã. Mas temos como trazer conteúdo, né, da Coreia para quem gosta, né, para quem quer conhecer o simulador, ver se realmente é interessante ou não, né? Nós estamos com uma camada bem densa aqui. Eu não sei se é nuvem ou é fumaça, porque eu já vi relatos de pilotos aí e tem certas épocas na região norte daí que tem muita fumaça no ar, né, na atmosfera, devido a queimadas e tal.
Nossa, cara, mas teve uma atualização recente no pacote ali do FS Enhance. Cara, atualizou, mas adicionou mais nuvem. Pô, eu fiz várias vezes essa rota Belém-Belterra. Não tinha tanta nuvem nessa área aqui. Pô, adicionou uma área mais extensa de nuvem. Tinha, mas era mais espalhado, né? Mas agora tem mais umas áreas com nuvem, né? Se bem que de cima não é um problema, né? Causa um efeito visual de nuvem mais real lá embaixo. Mas claro, quando vai chegando próximo do chão vai ficando mais feio isso. É, né, ô Petrinho? Não se salva muito, não adianta querer. Não adianta eu querer remendar. É, o Petrinho já me caguetou já. É, pior que tem umas areazinhas do norte aqui que é triste aqui de nuvem. Mas cara, eu voei. Tu sai do norte aqui, mano. Pega ali região de Minas Gerais, Mato Grosso, cara, tem muito lugar bonito. Imagens sem nuvem, sem nada, imagem perfeita de satélite. Seguindo descendo ali para São Paulo, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e por aí vai. E tem muita região no norte aqui também que não é feio, é só algumas áreas específicas mesmo. Tem essa concentração de nuvem aí, o cara não tem um trabalho de seleção, mas também é de graça, não dá para reclamar, né? Ficaria bonito? Ficaria, mas com certeza se o cara for passar um trabalho para arrumar tudo isso aqui, que não é moleza, né? Para nós é fácil solicitar, mas e para passar o trabalhão de arrumar tudo isso aqui, com certeza ele vai cobrar o trabalho dele, né? Nossa, o Kingão 350. Pô, antes da Igolog, cara, eu não era muito de voar King Air, não. Vamos ligar a cafeteira pro pessoal tomar um cafezinho lá. Ligar a Galley. Eu não era muito fã de aviação geral, confesso pra vocês. Gostava muito de voar 737, né? 747, 767. Eu já comecei errado na simulação, eu já fui direto para avião grande. Mas depois que eu entrei na Igolog e comecei a voar aviação geral e no FS Economy principalmente, cara, eu comecei a pegar gosto pela aviação geral. Os procedimentos, a coordenação com a torre, o que não, hoje é um caso que é exceção, né? Até vou dar uma espiada no... Mas eu acho que ainda não entrou controle na Laticine nem na Ival, não tinha. Antes da live.
geralmente tem mais controle agora quando vai chegando pra noite. Vamos ver como é que tá o VATSIM radar e o Ival WebEye. Ó, na VATSIM entrou o controle Curitiba lá embaixo. Já tem um controle Curitiba, do Uruguai até São Paulo ali. E um pedaço do Mato Grosso do Sul, acho. Está sendo controlado. Rio de Janeiro também pelo centro Curitiba. Mas pra cima não tem controle. Tá zerado. Tem algum controle, tem um controle na VATSIM ali na região que vai pra Princesa Juliana ali, Granada, essas ilhas ali, tem controle também. Na Ival, vamos ver o que entrou. Na Ival entrou o controle Brasília. Centro Brasília. Entrou a aproximação de São Paulo, controle de aproximação de São Paulo e controle de aproximação do Rio de Janeiro também. Vou ver aqui. Acho que Confins também entrou, controle de aproximação de Confins também. A Ival já tá com mais controle, mas aqui no norte também nada de controle. A Ival agora tem pilotos voando aqui, tem um Baro voando ali em direção, vai cruzar por Belterra. Se a gente tivesse online, a gente ia cruzar por ele, na Ival. Na VATSIM só tem aeronave de grande porte passando por essa região agora. Tem um avião da Azul seguindo para Macapá, Fortaleza Macapá é o mais próximo que tem. Outro próximo de nós aqui é um privado. Não dá para saber o modelo da aeronave, mas acho que é uma aviação geral também. Ver se dá para ver. Tá indo de um grupo de Zulu para outro grupo de Zulu. Assim, só aeronave de grande altitude aqui, tanto na Ival quanto na VATSIM. E não tem controle, então eu opto por... Já que eu não vou coordenar com ninguém, eu não vou ficar coordenando sozinho. É bom para treinar, coordenação, é ótimo, né? O LG, realmente, tanto na VATSIM eu notei que na Ival também. Na Ival às vezes o cara encontra assim durante o dia controle, mas geralmente é mais com a proximidade da noite, ali 18 horas, né, 17 para frente, começa a encontrar controle. Qual é o nível que tu tá voando aí, ô Petrinho? O teu 330 aí hoje. Fazer live também pra nós assistir o teu voo aí. Já devemos estar um pouco próximo do Top of Descent. Eu sou um pouquinho fora da rota. Vamos consertar. Agora nós vamos em direção ao nosso Top of Descent. Agradecendo novamente a presença de todo mundo aí. Eu já irei subir por 380. Tô ali pra cima de Cabo Verde. O azul 8754 tá na Ival ou na VATSIM, ô Petrinho? Esqueci de perguntar. Eu acho que tu já falou, mas já passou no chat e eu não vi. Azul 8754. Deixa eu te caçar aqui. Já captou o sinal da antena de VOR de Santarém.
Já vou jogar o outro aqui para Santarém também. Ó, já temos a estimativa de distância de Santarém, 113 milhas agora, praticamente 114. Como o Belterra fica deslocado mais para baixo de Santarém, no caso, falando da nossa proa, fica para a esquerda de Santarém, né? A gente tá seguindo direto para Belterra, então Santarém vai ficar cada vez mais para a direita aqui. Eu não entendi a parada da bolsa de estudo ali, ô Petrinho. Não sei se é uma gíria. Pra cima de Cabo Verde, eu tô procurando Navatim, não sei se é Navatim. Ah, achei, ó. Navatim mesmo. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês rapidinho aqui. Ó o voo do Petrinho aí, galera. Azul 8754. Julio Petrinho. 158 horas de voo. Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Tá voando um A330, acho que é o Neo, né? Acho que é o Neo, sei lá como se fala. Naba. Aqui tem a rota dele para quem quiser copiar e refazer a rota. Quem quer conferir os locais que ele vai passar, horários, tá tudo aqui. A velocidade dele, a True Airspeed. Ó, ele tá com A330-900, é o Neo. Papa Romeo Alpha November Yankee, né? 33 mil pés agora. Saiu de Campinas pra... esqueci, que é Madrid, né? Acho que ele falou no chat aí, eu que tô bancando o boca aberta. Vamos dar aquela conferida que a gente já tá mais próximo agora, né? 8 minutos pro Top of Descent, 27 para Belterra. 312 nós pro Airspeed, 57 nós de Pro agora, de Través. Bem que não tá tão forte, né? Já pegamos vento aí de mais de 100 nós aí em rota, né? 170 nós já peguei, mas aí era em aeronave maior, em nível de voo maior também. Turbulência também, pô. Tem umas horas que o cara pega turbulência aqui no X-Plane que parece que vai arrebentar toda a aeronave, chacoalha tudo. Uma vez eu fiz uma rota de Porto Alegre a Rio de Janeiro de 737-800 do Zibo, no nível de voo 380 em direção ao Rio de Janeiro, ali sobre o mar, rapaz. Peguei uma zona de turbulência. Cara, eu fui obrigado a descer, pedir pro controle para descer, porque a aeronave começou a balançar demais, desacoplou o autopilot e começou a perder velocidade. Aí tinha outros pilotos que passaram na região na hora. Eles coordenaram também de uma zona muito forte de turbulência entre o nível de voo 350 e 380. Aí eu solicitei para a torre para poder baixar pro 330. A torre autorizou a descida para 330, a turbulência acabou, sossegou. Consegui prosseguir com o voo. A zona pior de nuvens a gente parece que já passou.
É muito bom, realmente. Eu ainda não voei, não peguei condições muito adversas com o Flight Simulator 2024, né? Mas já peguei bastante com o X-Plane. Como eu voei muito mais o X-Plane, né? Até saiu o 2024, X-Plane que eu digo o 12, né? Porque o 11 tu também tinha que fazer uma mandinga lá pra ele ter um metar mais decente também. Tem que fazer aquela parada do NOAA Weather lá e tal. Mesmo assim tinha áreas que tinha furo na cobertura. Mas o 12 aqui, cara, eu fico impressionado que aqui no X-Plane 12 tem regiões, por exemplo, que nem eu falei pro Fúria sobre a região de Criciúma ali. Ali não tem cobertura radar. Pelo menos muito pouco, assim. Em nenhum simulador eu consigo pegar alguma coisa ali. Geralmente o clima não pega, ou pega a estação de Florianópolis ou de Porto Alegre. E no X-Plane, cara, toda vez que eu logo ali, cara, que eu spawno, né, sei lá, que eu surjo na região, faço um voo, alguma coisa, o clima tá condizente com o clima da região. Não sei como eles fazem isso, não sei se é por satélite, mas tá condizente. Sim, claro, não é perfeito, que ele não vai formar a mesma nuvem no mesmo formato, mas ele, as camadas, a intensidade, tudo isso ele consegue reproduzir bem, inclusive se tem vento, chuva na região. E já eu posso dizer que eu já peguei situações no Flight Simulator 2024 de tá chovendo aqui, tá com o tempo fechado na região, e no simulador tá cavó, mesmo com o tempo real. Eu achei meio esquisito, assim, estranho, né? Mas também já peguei vezes em que ele atualizou. O Flight Simulator, eu acho que a diferença dele é que ele demora um pouco mais para atualizar o clima. Tipo, uma vez eu decolei da região aqui, uma tempestade que já estava aqui, ela ainda estava chegando no 2024 na região. Então assim, ele tem um delay maior para atualizar a tempestade avançando, vamos dizer assim, em certas regiões, claro. Nós já estamos no nosso top of descend, vamos configurar aqui a nossa altitude, nós vamos descer. Está aqui em torno de 3.000 pés. Vou botar o bicho para descer. Descer inicialmente para 5.000 pés aqui. Dá um descente. Aí a gente traz as manetes para trás, porque agora na descida o bicho vai ganhar velocidade e logo ele vai dar overspeed se a gente não controlar a descida. Vamos segurando aqui, não passando do pirulito aqui, o famoso pirulito. Tá show de bola. A gente evita evitamos aí de entrar em overspeed e por nada lá embaixo, quando a gente precisa recuperar e nivelar, não causar um dano estrutural na aeronave. Vejo muito sobrevoando o Flight Simulator a paisagem pelas nuvens, o avião passar liso, sem efeito nenhum. No X-Plane já dá pra sentir quando passa, dependendo da densidade. Ah, é verdade. O Flight Simulator sente pouca influência do clima na aeronave. O que é algo, né, lamentável, porque pô, é um simulador tão bonito, cara. Simulador tão bonito, com o cenário bonito, né? Todo atualizado, otimizado e tudo mais. E é um detalhezinho que faz toda a diferença em quem tá sentindo ali, tá simulando, sentindo as forças G na aeronave.
Já estamos em procedimento de descida. A gente nesse momento comunicaria, nesse momento não, antes de descer, né? Estaríamos no ideal de descida. O controle autorizaria a nossa descida, já passando para nós a altitude que a gente deveria descer. Estamos aí a 60 milhas de Santarém, mais ou menos. Esse caminho de pouso de Belterra aqui, ele tá bem curto, mas eu vou fazer um tráfego visual na mão um pouco mais longo de afastamento. Estamos descendo bem rápido. Deixa eu dar mais uma segurada aqui na descida para não exceder. Vamos lá, nós estamos, ó, 18 minutos para Belterra, aproximadamente. 15 minutos para Vumex, que vai ser o nosso último fixo antes de iniciar o procedimento de aproximação para o pouso. Lembrando que o ajuste altímetro de Belterra é 10-11. Eu vou deixar ainda no padrão, no standard. Como não tem uma altitude padrão lá, né, não temos carta de altitude de transição, eu posso verificar a carta de altitude de transição de Santarém. Para ter uma referência de qual tipo de transição as aeronaves estão utilizando no setor. Qualquer carta serve. – 4.000 pés a altitude de transição. Nós vamos se basear por essa carta de Santarém. Aqui Belterra está mais ou menos nessa região aqui, um pouco afastado de Santarém. Então aqui a gente sabe que pelo rio aqui a gente vai manter uma média de 2.000 pés. 2.000 pés dá para manter visual aqui com Belterra. E vamos ver, vai ter alguém torcendo pro pouso ser bom, vai ter alguém torcendo pela desgraça aí. Vamos ver se o pouso vai ser desastroso ou vai ser bom. O Flight Simulator evoluiu bastante, mas o X-Plane, na minha opinião, ainda é melhor simulador. Eu também tenho a mesma opinião nesse sentido. Questão de aerodinâmica, né? De clima, tudo, o Flight Simulator tem que melhorar um pouquinho mais. Evoluiu muito, tá muito bom. Mas assim, pode melhorar mais. Tem né? Ainda há setores que podem ser melhorados. Basta os caras quererem, né? E cara, se os caras conseguirem reproduzir toda a dinâmica do voo do X-Plane aqui no Flight Simulator, cara, eu acho que ele vai se tornar um simulador perfeito, né? Cara, na opinião que eu sou só simuleiro, não sou piloto, né? Cara, juntar toda a parte da dinâmica do X-Plane e clima, né? Botar no Flight Simulator, porra, vai esmagaria a concorrência, né? Mas o X-Plane 12 ele melhorou muito. Realmente ele só pecou que eles não deram atenção pro terreno. E tem muita gente, eu não me importo com o terreno do X-Plane. Eu vou até com o terreno default, eu boto o mapa em ANSI, porque melhora a experiência visual, principalmente para buscar referência visual e tal. Mas voei muitos anos
sem o Map Enhancement, só no terreno padrão da X-Plane não me incomodava, até porque eu voava também pouco aviação geral, né? Voava muito rota assim, igual tu tá fazendo agora, o Petrinho, rota internacional e tal, então a 38 mil pés a gente não liga muito, né? A gente tá concentrado nos instrumentos e tal. Mas na aviação geral aqui já é bem melhor, porque geralmente é um voo mais baixo, um voo mais curto, né? Onde a experiência visual já faz parte de mais de 50% do voo, né? Bem que o Map Enhancement eu acho que deu outra vida para X-Plane, né? Poderia ser menos borrado, ter uma qualidade maior, poderia, mas mesmo assim, comparado com o terreno padrão, deu outra vida para X-Plane. Santarém tá por aí. Lá é o aeroporto de Santarém, se eu não tô enganado. Outra coisa que precisa ser melhorada é essa distribuição de florestas, hein? Tem umas áreas que não tem floresta, ó. Só que ele acaba cobrindo tudo quando dá quando o AutoGen carrega, né? Claro que não deve ser um serviço fácil de fazer isso aqui, ajustar essas florestas. Deve ser difícil pra porra. Mas causa uma experiência visual melhor, né? Com certeza. Vamos ver se a gente já enxerga alguma coisa aqui. Ainda estamos longe, a visibilidade também não tá lá muito alta. Global Forest V2 da Orbx. E o que tu achou, LG, lá? Sim, o teu feedback dela. Eu não usei, conheço o produto assim, né? Sei que existe, mas não cheguei a usar ainda. Petrinha dinâmica, acredito, precisa por rodar amplificada para rodar em Xbox e PlayStation. Esse lance do multiplataforma realmente não dá pra eles querer melhorar muito, né? Só se for a questão do PC só. É muita coisa para os consoles, né? PC até vai, mas o console fica... Vamos ver quantos de FPS tá dando isso aqui. FPS, 60, 70, alternando entre 60, 70, 80. Beleza, já estamos chegando na altitude 5.000, né? Eu vou baixar para 4.000 por conta da altitude de transição. Vamos ver se ele vai obedecer. Minutos finais aí da aproximação. Nós vamos voar para VUMAX. De VUMAX para frente eu já vou meter o HDG.
Ou eu posso fazer visual também. Agora a gente vai subindo aqui, ó. Na verdade, eu gosto de pousar com o cockpit em 1600, tá? Não sei se é o padrão. Não conferi isso. Mas eu não sei se em 1500 rotação no pouso ele vai ter a eficácia que eu quero no reverso. Descendo para 4000 agora a gente pode... Vamos configurar o nosso altímetro para pressão do aeródromo, que é 1 no 0, 1 no 1. Deixa eu reconferir se está essa mesma pressão. No 0 no 1, vento de 0,90 com 14 nó de vento para pôr. Ventinho forte para pousar. Belterra tá aqui na nossa direita. Eu não sei aonde ainda, mas tá por aí. Mais perto a gente vê. Vamos ligando o Recognition Lights. Vamos desligar o Prop Sync. Vamos ligar o Auto Feather. Vamos ligar os anti-ice, que é para ligar o sistema reparador inercial. Vamos deixar a velocidade cair. Tirar um pouco de zoom aqui. Esse círculo que eu tracei é um círculo de 5 milhas do aeroporto. Já podemos dar um flap approach. Uma velocidade flap approach. Conferindo. Flap approach, ok. Eu vou configurar nossa altitude agora. Vou zerar pra gente despressurizar a aeronave. Estamos indo para pouso. Dando um pouco de motor agora. Eu vou deixar pré-setado 2000 pés aqui para nós descer. Belterra tá por aí no meio dessas florestas aí, em algum lugar. Se for preciso a gente faz uma passagem primeiro. Opa, não podemos exceder a velocidade do flap. Sim, Heaven aqui pra mim dá umas quebradas nos frames. O Sim Heaven é pesadão, né? Pista de Belterra tá no Sierra Whiskey Papa X-Ray, exatamente. Sim, aqui é mais São Paulo, outras regiões tá de boa. São Paulo é pesado até sem o Sim Heaven, né? O lugarzinho pesado pra rodar. Eu vou manter esse círculo de 5 milhas aqui como referência. Um pouquinho de motor. Vamos manter. Vamos lá, atenção. Agora eu vou tirar o fone pra gente ouvir o som do motor. Ele já vai me pedir trem baixo. Já tá querendo pedir trem baixo, mas não vou baixar ainda não. E o vento esqueci de desligar, mas beleza, tranquilo. Dá pra dar flap full já. Trem baixo.
Ligando as luzes. Vou na mão agora, vamos tirar aqui. Vamos na mão. Deixa eu dar uma mexida aqui no joystick. Às vezes ele fica tempo parado e fica com o eixo sensível demais. Então, vamos conferir. Configurado para o pouso já. Ele tem esse bugzinho aí de fazer esses vórtices aí, não sei se arrumaram, mas vou considerar que seja a umidade relativa do ar. Antes de desligar a cafeteira, senhores, apertem os cintos. Dentro de alguns minutos, aperte o cinto aí, negrada, nós vamos pousar. Se eu falei uma palavra que não pode, azar. Tigrada, gentarada. Hoje em dia tudo é mimimi, né? Vamos ver aqui. Ok, Belterra já é pra estar no nosso visual aí. Vou procurar Belterra no visual, mano. O Belterra tá ali, ó. Já viu o pavilhão. Chamou o aeródromo no visual. Lap pool. Esses input ghost aqui do joystick é brabo. É, você cancelado, já era, mano. Errou. Os caras vão pegar só o corte daquele momento. Ah, não me dá input ghost agora, meu filho. Não, joystick, não faz isso comigo. Na hora do pouso ainda. Já vemos aí a pista de Belterra. Acelera, acelera. Vou manter na blue line, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não era pra estar desse jeito. Deu algum BO. Eu fiz alguma coisa que mexeu com o mesh aqui. Essa pista não é ondulada desse jeito. O motor direito foi pra banha. Tá bom, a gente manda o Petrin consertar. Ele e o Feltz vão passar uma madrugada consertando agora o King. Depois nós vamos ver o replay aqui pra ver o que deu de lambança. Ah, é sério, tem alguma coisa que eu não sei o que eu fiz. Não sei se é um mapa enhancement, o que foi que mexeu com o mesh da pista aqui, que ela tava retinha a última vez que eu pousei. 14 nó de vento é osso. Agora estamos com um motor só. Eita, meu pai.
Não vamos mostrar que você gosta, mano. A aeronave parece que atolou, não sai de jeito nenhum. Vamos ver o que deu aqui. Vamos embandeirar esse motor. Já que ele foi pro saco, nós não temos o que fazer. Bandeira. Mas acho que ele não vai sair daqui mesmo assim. Usar o freio diferencial aqui, vamos ver se tá. Mesmo com freio diferencial não segura. Vou ter que deixar a aeronave aqui, rebocar. Eu vou ter que corrigir, não sei o que aconteceu, que eu fiz uns voos pra cá, ele não tava assim, cara, ele tava com o... Tava bonitinho, cara, já senti um pouquinho de ondulação, mas nada absurdo como tá. Vamos ter que parar a aeronave aqui onde tá mesmo, pessoal que reboca aí. Felizmente. Beleza, agora vou fechar o aplicativo do FS Economy para não dar BO. Vou tentar ver o replay aqui, vamos ver a porrada que foi. Dar uma afundada, dei uma corrigida no motor. O bug do replay, o leme zoado. Passamos arrancando galho. O pouso até não foi ruim, foi bacana, foi bom. Aqui é que foi o problema. O motor direito pegou e pegou bonito. Vamos ver outro ângulo aqui. Já era o motor, né, o Petrinho? Puta. Esse motor já foi pro pau, né, o Petrinho? Agora o Kelto que deu um jeito de comprar um motor novo. Ai. Pois é, era pra dar de taxiar com um motor, cara. Pô, usando freio diferencial, o leme ali. O leme não vai ter tanta eficácia, mas o freio diferencial. Só que ali ele travou e não só gira. Pode botar freio, né? É um bug também que eles vão ter que consertar. Queria fazer pelo menos o táxi bonitinho. Tá bugado. Vou colocar lá no hangar.
Mesmo assim ainda indicou ótimo pouso, tá bom? Não foi de todo o pior. Vamos fazer o corte aqui e ver o que é possível fazer. Liga strobe, beacon também. Deixa eu ver se eu conseguiria. Não, mas acho que eu não vou conseguir puxar ele. Era pra dar. Senhores, desculpa algum pormenor aí do pouso, mas tá todo mundo inteiro, tá ótimo, o avião tá inteiro, tá tudo bem. Tivemos um pouquinho de chacoalho, mas não se assustem, isso é coisa natural da profissão. Como é que eu recolho esse troço agora? Vou abrir a porta para os senhores. É só... Porventura, se alguém aí tenha se sentido desconfortável no pouso, é só trocar a cueca e a tanga e vida que segue, beleza? Não se preocupe, isso é... Não foi nada demais. Sejam bem-vindos a Belterra, meus queridos. Obrigado por voar com a Eagle Log. Esperamos que escolha voar com a gente novamente. Ai, cara, deixa eu usar esse walk around aqui. Não foi pra onde eu queria que fosse. Esqueci de recolher o flap também. Aqui a gente pode deixar aberto mesmo para rebocar, né? Agora tem que lembrar como é que é feito aquele reboque dele. Eu tinha configurado. Ah, não consegue. Ah, tá com freio. Ele não vai rebocar, né? Pera aí. Não, tá com freio não. Eu acho que eu não vou conseguir rebocar mesmo. Ele travou e travou aqui de um jeito que, como se tivesse atolado. Nem pra trás nem pra frente. Pra frente ele até ameaça, viu? Vou deixar para a equipe de solo aí, Petrinho, o Feltz. A aeronave tá inteira, tá? Só vai ser alguns milhões para trocar um motorzinho, mas, né, o nosso patrão aí é rico. Não foi culpa minha, né? Fazer o que? A pista tá tudo zoado. Deixa eu botar de novo lá fora. Mas esse foi o voo, então vamos colocando aqui os calços, né? Depois a equipe de solo vem buscar. Não vai pousar ninguém agora. Vou deixar ele para não correr riscos aqui, né? Equipado. Depois a equipe de solo busca, que não tem nenhum outro pouso programado para Belterra por enquanto. Já vou pronto para assinar minha demissão, né? Chegamos em uma das bases da Eagle Log. Sair do modo walk around aqui para mostrar.
qual é a câmera livre aqui, ó. Acho que é C, né? C. Ó, a base feita da Igolog aí. Os acessos à nossa base. Infelizmente tivemos um probleminha técnico, mas cenário muito bem feito. Esse eu desconfio, eu não sei se foi o LG ou foi o Guilherme Pedreira, foi um dos dois, mas também muito bem feito o cenário. Esse problema na pista não é do cenário, né? Alguém vê, mas o cenário não foi feito assim. Isso aqui alguma incompatibilidade de mesh, talvez com o mapa em Ansem, alguma coisa, porque eu já pousei aqui inclusive com o mapa em Ansem e ele não tava assim, tá? A pista não é perfeitamente reta, mas também não tem essa lomba enorme aqui que causou o nosso acidente. Incidente, né? Não chegou a ser um acidente. Mas eu vou revisar o que foi que aconteceu para ajustar. Aí deixa a recomendação, quem quiser. O X-Plane às vezes dá uma bagunçada na ordem do mesh, tem que revisar lá também no Scenery Pack, ver se mudou alguma coisa. Recomendo muito aí que vocês entrem no site do LG, né? Os cenários deles são muito bem detalhados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu devo ter nos favoritos aqui. Eu tinha salvado num favoritos e não me lembro qual agora. Vou deixar de ser preguiçoso. Vou mostrar para vocês aqui antes do encerramento da live. Ó, esse é o site do LG, gente. E cenários, tá, que vocês estão vendo, não é Flight Simulator, tá? Isso aqui é X-Plane 12. Eu conheço uma galera que usa, de galera que eu digo pilotos reais aí, né, que gostam dos cenários do LG, encomendam cenários para ele por conta da dedicação, da qualidade do produto, cara. Não tem comparação, não conheço outro cenarista com essa qualidade aqui no Brasil. Falando desses cenários específicos, né? Pode ter algum outro que o LG não fez, que alguém fez detalhado, é outra situação, né? Mas você pode selecionar por região aqui, ó, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo. Rio de Janeiro eu sei que tem muito heliponto lá. Ó. Cara, é tudo muito detalhado, muito bem feito. Ó, o cenário de Angra aqui, pra ter uma noção. Nem o default do Flight Simulator não é assim. Se carregar, né? Se não demorar, minha internet vai ficar zoada. Ih, pelo visto a minha internet tá bichada aqui. Mas então é isso, galera. Essa foi a live. Agradeço a todos, né, a presença. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, apesar do pouso desastroso. Espero que a gente possa se encontrar de novo aí.
Agradeço muito ao Petrin, ao LGBR, que tava com a gente aí. Quem mais estava conosco aí hoje na live? O Fúria Game 007. Vou ficar com essa dívida agora, o Fúria. Fazer o voozinho de... Até vou te mostrar antes de encerrar a live. Vou mostrar o... Eu acho que o X-Plane vai fechar quando troca de uma aeronave para outra. Ele tá meio bugado. Fúria Games. Quem mais esteve conosco? José Augusto da Silva. Tivemos aí o Carlos Calado 8739. O Fred. Uma galera boa, hein? Deixa eu ver, cara. Eu não sei porquê acontece um BO quando eu troco do King Air do Mitsubishi, tá? Eu tenho um Solitaire aqui no X-Plane 12, que é um simplesinho lá, free. Mas tem esse aqui que é o Marquise, né? O mais usado no Brasil aqui é o de 4 blade, né? Seria esse aqui. Só que eu acho que o X-Plane vai fechar se eu tentar abrir. Eu vou tentar pra ver. Vou ver aqui. Beleza, Belterra. Selecionar uma área. Tomara que abra pra mim poder mostrar a aeronave. Muito bem feito, muito detalhado. X-Plane fechou, infelizmente. Já deu meu horário aqui, eu tenho que sair porque eu tenho que trabalhar hoje. Galera, agradeço demais mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês. Fique com Deus, um grande abraço, até o próximo voo. Espero encontrar vocês de volta aí. Quem puder dar um likezinho, curte, né? Compartilha aí com quem gosta da simulação. Em breve eu quero ver se eu programa aí pra gente fazer uns voos junto aí. Quem quiser voar junto, né? Fazer umas revoadas aí com a galera, seja na Vaticina, Ival. Beleza, galera? Fica com Deus, um ótimo final de semana pra vocês. Até a próxima, meus